Rosângela Morello, né? Eu estou na coordenação do IPOL, que é o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, que tem sede em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E nós estamos, então, hoje, com muita alegria, né, com muita satisfação, estreando ou inaugurando esse canal de comunicação. Então, agora eu passo para apresentar, né, esse nosso evento de hoje, que é uma abordagem sobre as políticas linguísticas que estão acontecendo no Peru, especificamente as políticas que envolvem a formação de tradutores de línguas indígenas e a certificação de servidores públicos. E nós vamos ter, para falar sobre isso aqui conosco, a participação do Gerardo Manuel Garcia Chinchai. Ele é o diretor da Direção de Línguas, que é vinculado ao Ministério da Cultura. É um setor do Ministério, uma direção, uma parte do Ministério que justamente está incumbida, né, de construir e implementar as ações de desenvolvimento e de uso, de apoio às línguas indígenas e originárias do Peru. E a direção das línguas, ela também é parte da Direção-Geral dos Direitos dos Povos Indígenas e Originários, que é parte, então, do Vice-Ministério da Interculturalidade. Então, só para já situar vocês, né, a Direção das Línguas é uma instituição altamente intercultural, interinstitucional, né, e que tem sido, responsável por implementar essas ações de apoio, de promoção, e as políticas linguísticas de uma maneira geral em todo o território do Peru. E, em especial, eu tive a oportunidade de conhecer o Gerardo em Foz do Iguaçu, né, pessoalmente. Nós, a partir de lá, nós pensamos em fazer um convênio conjunto, mas depois eu tive a honra de participar como parecerista do momento em que eles estavam construindo a Política Nacional das Línguas Originárias, Tradição Oral e Interculturalidade. Né, uma ação muito importante que, bom, o Gerardo vai poder falar um pouco sobre isso, né, o Peru, ele é um dos primeiros estados aqui da América Latina a terem claras políticas linguísticas desde a década de 70, né, com reconhecimento do Quechua, e aí são momentos históricos que, às vezes, uma ação política não se desenvolve, é preciso que haja outras condições para que ela aconteça. Eu passo a palavra justamente pedindo que você fale um pouquinho sobre que motivação o que motivou você a atuar, né, nessa área dos direitos linguísticos, dos direitos dos povos indígenas e originários. Então, eu passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de iniciar este início de vários eventos, né? Na verdade, eu fico muito feliz pelo convite e desde que a gente se conheceu lá em Foz do Iguaçu, né, no evento do seminário da Ibero-Americana da Diversidade Linguística, organizado na época pelo IFAM, a gente tem muitos temas comuns, né? Na verdade, o IPOL tem influenciado, né, alguns aspectos da política peruana, que eu vou falar, né, agora um pouco sobre a política linguística construída, desenhada para 2017, né? E, bom, o meu interesse, na verdade, sobre o tema da população indígena e questão linguística, ela tem a ver muito também com uma questão pessoal, né? Minha avó,
Ela foi falante fluida de quechua, né? Toda a minha família materna, ela foi, meus primos, meus tios, eles são originários dos Andes Centrais, né? Então, quando eu era criança e adolescente, sempre escutei um espanhol peruano distinto, né? Na família da minha avó, e era porque o quechua era e é a língua materna deles, então o espanhol deles era totalmente distinto. E minha avó, durante várias conversas, tem falado e tem me ensinado para mim as primeiras palavras nesse idioma, né? Esta é a língua mais ameríndia, mais falada da América Latina, e toda essa questão pessoal tem me influído ou influenciado direta ou indiretamente na minha formação, com certeza, né? Essa formação humanística, né? E de fato, eu gosto muito das línguas, né? Das estruturas das línguas, mas quando eu me formei como linguista, eu percebi que para ser um linguista como tal, não é só preciso ter uma abordagem sobre as línguas, né? Senão também se preocupar pelos falantes, né? Que esse é um foco distinto, né? Então, por isso também me interessa de aprender sobre a administração pública, gestão pública, e para todas as ideias que têm pensadas na linguística, contra o preconceito linguístico, discriminação, posição social, direito linguístico, trasladar a gestão pública, né? Por isso meu interesse sempre tem essas duas linhas, as línguas e também os falantes, né? Então, isso aí, minha avó era falante de quechua, minha avó, pelo traço social peruano altamente discriminador, meus avós não ensinaram a minha mãe, e minha mãe não falou mais quechua, e minha mãe não me ensinou a mim, né? Então, eu sou produto da discriminação social e linguística do Peru também, né? Isso aí, né? E uma forma de ter esse remédio, né? Eu acho que foi inconscientemente também o meu interesse pelas línguas e pelos povos, né? Eu vou passar aqui uns slides só para falar um pouco da trajetória das políticas linguísticas no Peru e depois eu vou parar para continuar a conversa, tá? Então vamos ver, compartilhar. Bom, no Peru atualmente existem 48 línguas indígenas. Temos o espanhol e temos a língua de senhas peruana, né? Então a gente pode falar mais ou menos de 50 línguas. Também existem as línguas de migrações, né? Que pode ser uma, duas, não tem muitas. Então a diversidade linguística é essa aí. Das 48 línguas indígenas que tem no Peru, 27 são línguas vitais, né? Pode se chamar de vitais, né? Porque tem todas as faixas etárias falam a língua, mas tem 3 em perigo e 18 em sério perigo de extinção, né? Que são falados só pelos bisavós. A diversidade linguística no Peru tem mais ou menos essas 48 línguas indígenas são faladas por mais ou menos 4 milhões de pessoas, né? Que é mais ou menos um pouco mais do 10% da população peruana, né? Mas no último censo do Peru tem se adicionado uma pergunta sobre autoidentificação. Então, no Peru tem duas perguntas específicas para o tema de línguas e povos, né? Que é uma pergunta sobre língua, que ela pergunta sobre a língua materna que você tem, com que língua você aprendeu a falar, e tem uma segunda que é sobre autoidentificação. Acho que o ganho que tem feito o Peru nesse sentido é importante, né? Porque ter dados específicos, embora não tão exatos, dá para fazer uma construção importante sobre políticas, sobre identificações sobre povos vulneráveis. Isso é importante, né?
Na América Latina, por exemplo, não todos os países têm no censo perguntas referidas a línguas, né? Acho que o Brasil tem perguntas referidas à língua, acho que na Argentina não tem, né? Então já essa pergunta já é um ganho, né, para poder estabelecer política. Sim, Rosângela. Não, eu ia dizer que no Brasil somente tivemos 2 censos que perguntaram sobre línguas, né? Em 1940, 1950 e agora em 2010. Mas em 2010 foi dirigido só para quem se declarava indígena. Então não abrangeu todas as línguas, né, brasileiras, que são muito mais, né, do que as línguas indígenas. Só para. Sim, mas é verdade. Infelizmente, a gente não tem esses dados, né? Que muitos países no mundo inteiro têm, né? Que ajudam muito ao planejamento das políticas, né? Mas ainda já é um passo na frente, mas eu acho que também, por exemplo, essa pergunta é importante para conhecer a primeira língua que você fala, mas nos países da região aqui são basicamente bilíngues. Então, você tem muitas políticas na América Latina sobre educação bilíngue, mas você não sabe quantos bilíngues tem no seu país. Esse é um problema, porque se você não fez um diagnóstico certo, ou mais ou menos certo, como você pretende fazer uma política sobre bilinguismo se você não sabe quantos bilíngues tem no seu país? Já é um ganho que tem um censo com uma pergunta de língua, já é um ganho que tem uma pergunta de língua com uma pergunta de autoidentificação, mas tem que ser ainda mais uma pergunta mais para marcar o bilinguismo, né? Que em outros países tem. Eu acho aí isso aí muito importante. Bom, na verdade, você, Rosângela, falou na minha apresentação que a política linguística peruana não começou agora, né? Tem começado há muito tempo, na verdade, desde a época colonial, mas o mapeio, quando voltou para o interesse sobre as línguas e os direitos dos falantes das línguas indígenas, é do século XX, no Peru, né? Nós temos na década dos 70 do século XX um processo bem interessante no Peru, acho que também aconteceu no Brasil, um processo de reforma, né? Na década dos 70, e aí muitas coisas posicionadas do obreiro, do campesino, né? Posicionou-se muito na agenda social, né? Este presidente, Velasco Alvarado, no Peru, ele posicionou os heróis também mestiços, indígenas, né? E ele oficializou o quechua na década de 1975, né? O alfabeto, para ser mais exato, né? Também, então, ele começou já na época isso foi bem difícil e complicado, sabe? Mas o fato político e social e simbólico foi muito importante. Bom, ele fez também outras reformas políticas, né? Ele fez reforma agrária, outro tipo de coisa também, mas no campo linguístico ele oficializou o quechua, né? Agora, tem alguns estudos sobre esse fato de oficializar o quechua, que funcionou e que não funcionou. Fizeram-se pesquisas interessantes na época, né, feitas pelo próprio governo na década dos 70, e também tem coisas que não funcionaram, né, porque o fato de oficializar uma língua, né, é uma palavra forte, né, politicamente. Então, o que significa oficializar uma língua? Né? Que uma língua, agora na frente, é adotada pela administração pública. Nesta língua tem que dar um serviço ao cidadão. Nesta língua eu posso reclamar um direito. Né? O que significa oficializar uma língua? Né? É suficiente com que apareça uma norma e diga, agora é oficial tua língua, então tem várias coisas que na época não funcionaram, né? Que foi uma oficialização, e outras coisas sim, porque posicionou muito a situação do campesino, né? Agora, o quechua não é a única língua falada no Peru, né? Tem outras línguas como
as línguas andinas, o Aymara e as línguas amazônicas, mas já é um início importante. Em 2010, criou-se o Ministério da Cultura, que só até na época só tinha o Ministério da Educação, que encarregava-se, ou tinha como foco o tema das línguas indígenas, né? Só até o 2010, 12, 13, até essa época, só quem tinha como objeto não, como área de competência, né, era o Ministério da Educação. A partir da criação do Ministério da Cultura é que entra o tema das línguas indígenas como parte da agenda pública, agenda política e institucionalidade, né? Que isso também é importante, né? Quem num país, que instituição encarrega-se das línguas, por exemplo, né? Isso é importante para poder empurrar as coisas, né? Em 2011, apareceu a Lei de Línguas Indígenas no Peru, 2011, e esta lei foi proposta por congressistas indígenas, né? E a partir de 2011, eu acho que foi começou o grande pulo para a garantia dos direitos linguísticos. 2012 começou-se a formar os primeiros tradutores de línguas indígenas, né? Que isso não era pensado na época e começou na formação, sobretudo de tradutores em consulta prévia, que foi um direito já formalizado pelo convênio 169, não? Em 2013 cria-se a direção de línguas indígenas, que é a direção que eu lidero agora, né? 2013 e 2014 a gente começa a criar um registro de tradutores e intérpretes. 2016, 17, 18 começa a aprovação da Lei de Línguas. 2017 aprova-se a Política Nacional de Línguas, que o IPO aí ajudou muito. 2018 a gente aprovou, o Ministério da Educação, em coordenação com a gente, com o Ministério da Cultura, aprovou o mapa etnolinguístico do Peru. E na época, neste ano, nós já estamos trabalhando na criação e atualização de uma política de línguas também. Estamos criando alguns serviços de tradução e interpretação, sobretudo focalizados na interpretação telefônica, e estamos também já próximos para criar um registro nacional de servidores públicos bilíngues, ou seja, o Estado vai poder saber quantos enfermeiros falam quichua, quantos engenheiros, quantos médicos, Então, tem gente no Peru, no próprio Estado, dando serviço público, que pode atender tanto em espanhol como em uma língua indígena ordinária. Só que o Estado não sabia quantas pessoas tinham, só não sabia quantas pessoas poderiam dar esse serviço. E também os próprios espaços universitários não podiam promover essa informação, não tinham o documento, a certificação específica. Então, desde 2017, a gente dá, com uma avaliação, um certificado para garantir um pouco nesse sentido, né? Não sei se eu me passei pelo tempo, mas então tem um panorama assim, acho que alentador, interessante nesse sentido, né, das políticas, e eu não vou falar que isso não foi feito só pelo Ministério da Cultura, que é o espaço em que eu estou agora. Todos os avanços têm feito de maneira conjunta, né, com os próprios povos indígenas, né, porque senão não tem sentido, né. Isso aí. Gerardo, quando vocês estabeleceram esse programa de formação de tradutores, foi necessário escolher uma área? Quer dizer, traduzir o quê para quê? Como é que vocês elegeram uma área?
como é que foi essa eleição e por que escolheram uma determinada área e não outra? Boa pergunta. Na verdade, a área foi que escolheu a gente, porque o início do processo de tradução e interpretação iniciou-se nas etapas de um processo de consulta prévia. Então, o Estado consulta aos povos se quer uma planta de hidrocarburos perto, não? Ou quer uma empresa de tal. Então, o Estado consulta o povo e tem várias etapas. Numa dessas etapas, fala-se que tem que estabelecer o povo tem que saber o que é a medida que está se consultando. E como o povo não sempre fala espanhol, no caso peruano, tem que se consultar na língua do povo, né, do povo indígena. Então, aí aparecem os intérpretes, não? Aí aparecem os intérpretes. Então, precisava, na época, intérpretes para fortalecer o diálogo entre o Estado e a população. Só que percebeu-se que o intérprete não era só necessário para o processo de consulta prévia, porque o processo de consulta prévia são processos específicos, né, em alguns aspectos, senão que percebeu-se depois que precisava de intérpretes e tradutores para os serviços públicos em geral, né? Então, tínhamos problemas, por exemplo, um atendimento médico, tínhamos problemas de as pessoas não queriam que as crianças colocassem a vacina porque não tinha explicado o enfermeiro direito quais são os benefícios da aplicação da vacina. Tinha muita pessoa na cadeia presa só por saber dizer sim em espanhol e nada mais, não? Então, existia muitos problemas nos serviços que não conseguiam entender, e aí, na época, né, percebeu-se que era importante formar tradutores em geral. E aí a gente fez vários cursos de formação de tradutores também, com as instituições que administram justiça, com o Ministério Público, com o Poder Judicial, com o Ministério da Justiça, né? Porque eles ainda perceberam ainda mais que é importante garantizar o direito, né? Que é o direito à defesa, o direito a saber o que você está sendo julgado. Então, não só é importante que o estrangeiro tenha um intérprete em inglês, não só é importante que o estrangeiro tenha intérprete em francês, mas também o quechua, o aimara, o axânica e as línguas peruanas. Então, iniciou-se um processo de formação que cada vez mais tem se afinado, né? Por exemplo, a academia critica um pouco, diz, não, nós formamos tradutores em 5 anos, né? Então tem que passar por todo um processo. Bom, eu falo, não está certo, né? E você olha no Peru, as únicas universidades que formam tradutores e intérpretes são privadas. Não tem universidade pública no Peru que forma tradutores. Então, até a gente esperar formar 5 anos um tradutor quechua, a gente não pode estar com os problemas que tem. A gente tem, como parte da gestão, a gente tem que solucionar isso. E a gente tem que formar tradutores, porque já tem feito pessoas esse papel aí, sem nenhum tipo de formação. Não sei o que acontece em outros lugares, mas quando tem um problema de justiça e querem um intérprete, por exemplo, queixa, vou falar a fulano, né? Vou chamar a tal. Então, nesse sentido, tem se solucionado esse problema, mas agora já existem pessoas com conhecimento de ética. Temos algumas coisas que precisamos afinar sempre, né? Mas já a gente tem o ganho desde 2012 até agora, nós já vamos ter quase vamos chegar a 500 tradutores formados em 37 línguas peruanas. E como é que funciona? São cursos nos locais onde as pessoas estão morando? Como que é a dinâmica desses cursos de formação de tradutores?
Nós estamos com o martelo aí, né, Gerardo? Perdão, Atrapalhando pelo barulho, desculpe. A vizinhança minha. Então, mas, sim. poxa, é sempre assim, alguém deixa para bater o martelo no dia que a gente tem que fazer uma apresentação. Não, mas a minha pergunta era essa, qual é a dinâmica que tem sido usada? Como é que vocês fazem? Todo mundo que quer fazer o curso faz? Vocês definem um perfil? Os cursos acontecem como? Lá é por línguas? Por grupo de línguas? Como que funciona um pouco essa parte da formação dos tradutores? Isso porque nós não temos aqui no Brasil, né? Aqui o direito ele não conta com nenhum tipo de, inclusive de legislação que atenda, né? Sobretudo questões mesmo do direito penal, né? A Júlia Isabelle fez uma tese recentemente sobre orientação do professor Gilvan, eu estive na banca e ela mostra claramente tudo que nós não temos e os pontos que a gente precisa avançar, né? Então, para nós, esse debate é muito importante, né? Como é que funciona também a formação dos tradutores? E os indígenas, eles são, quando acontece um delito, por exemplo, no campo do direito penal, eles são, eles têm uma justiça específica ou não? São duas perguntas, na verdade, né? Bom, primeiro que o fato de contar com tradutor, intérprete, ele está na legislação peruana, desde a Constituição Política até a Lei de Línguas e na Política de Línguas. Então, está presente o tema da tradução e interpretação como uma garantia de um direito. Ele está presente. Tá? Isso para a gente é importante. Está presente na legislação de diferente tipo. Não? O processo de formação nosso, primeiro ele começa com uma convocatória nacional, né? A gente prioriza as línguas que precisam ser convocadas, né? Nós sabemos que a situação de escolaridade é distinta para cada povo aqui no Peru. Então, que você pode encontrar um quechua com mestrado, por exemplo, né? Até doutor. Mas nas populações amazônicas, por a situação de exclusão social, né? Durante muito tempo, você pode encontrar com a escolaridade completa. Então, a situação é complexa, né? Então, a gente faz uma convocatória geral, nacional, com as línguas que precisa, e nós temos, o Ministério da Cultura tem espaços regionais. Então, tem muita gente que concorre, né, por uma vaga, porque na realidade tem sempre 50 vagas, né? Antes da pandemia, a gente fazia o curso, né, este processo presencial, né? Então, a gente concorria, as pessoas concorriam, prestavam de acordo com um perfil, experiência de tradução, interpretação, domínio das duas línguas, então, um perfil mais ou menos pequeno, né? Então, a gente depois fazia que outros tradutores antigos faziam o teste, a entrevista na própria língua, nas próprias línguas, para perceber o domínio delas, né? E depois, o último, tinha umas provas de leitura. Então, nós temos como três subfaces dentro da convocatória. Depois já de ter passado esse filtro, a gente convida eles para um evento presencial. Aí eles passam entre 20 a 30 dias, de segunda a domingo, capacitando-se sobre os módulos de introdução na tradução, metodologia de tradução, interpretação, doblagem, subtitulado, ética, elaboração de glossários bilíngues, registro, não é? E eles são também avaliados nesse sentido, né? São avaliados e no final, se eles passam, eles vão fazer um estágio numa instituição pública. Esse estágio tem 60 horas e eles fazem um estágio e depois, quando aprova a fase do estágio e a fase presencial,
que mais ou menos demora entre 2 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, com a convocatória 4, ele é aprovado no curso, né? E depois ele é ingressado, incorporado ao Registro Nacional de Tradutores e Intérpretes de Línguas Indígenas do Peru, e aí ele, com uma norma, né, é incorporado, né? Nesse sentido, a partir daí, as instituições públicas podem contratar ele para dar um serviço de tradução, transcrição, interpretação na língua dele. Então, toda a parte do presidencial e tudo é custeado, né, pelo Ministério da Cultura. Legal. E a outra face dessa nossa conversa é justamente a formação dos servidores, né? Como é que funciona? É uma interface da tradução? Vocês fizeram esse mapeamento e é uma formação em bilíngue? Em bilíngue quer dizer o quê? Um espanhol mais uma língua indígena? Ou é sempre o espanhol mais o quechua? Como é que é essa outra parte da ação de vocês, né? Quando envolve o servidor público, né? Então, a gente pode garantizar direitos através de diferentes estratégias. Por exemplo, uma é quando o servidor e o usuário de um serviço não falam a mesma língua. Então, aí aparece o intérprete. Mas também tem casos nos quais o servidor fala a língua do usuário, né? Ou talvez ele fala a língua, mas não dá o serviço na língua do usuário, né? Então, nós temos muitos casos aqui no Peru onde o usuário é falante do quechua e o servidor também é falante de quechua, mas ele o serviço dá em espanhol. É estranho, né? Mas o problema é que durante muito tempo, né, o Estado não dava um valor específico ao servidor que também poderia dar o serviço na língua indígena também, na língua originária, né? Fornecer o serviço, né? Fornecer o serviço nas duas línguas. Então, aí, o Ministério da Cultura o que faz é um processo de convocatória regional. A gente tem focos regionais. A gente, por exemplo, a gente começou em 2017, a gente começou pelo sul do Peru, né, na região do sul, onde fala-se muito quechua e o aimara, onde tem médico, engenheiro, juiz, bombeiro, muita gente que trabalha para o serviço público e fala línguas. Sim. Né? Então, e que nesse momento não precisa o intérprete, porque a gente forma intérpretes, mas é outra situação, é outro público, é outro objetivo, que também serve para garantir direitos, mas também precisa ser funcionários, servidores que falam a língua do usuário. Só que eles não têm como acreditar, como demonstrar, como evidenciar que falam quechua, né? Então, eu sou um fiscal que falo, que posso fazer toda a situação jurídica na língua também, porque eu entendo ao usuário, mas ninguém sabe que eu sou falante de quechua, é só minha palavra contra a palavra de outras pessoas, né? Então, nesse sentido, os países nossos baseiam-se muito na evidência documental. Então, o Ministério da Cultura o que faz, em aliança com várias instituições públicas, é certificar, a partir de uma avaliação, aos servidores públicos bilíngues, que falam espanhol ou que falam uma língua originária. Como que se faz isso? Então, você faz um teste de básico, intermédio, avançado? Não, a gente não faz isso, não. A gente o que faz é que a gente, num processo de avaliação, a gente constrói uma prova de simulada, né? Uma prova semi-real, né? E a gente o que faz por exemplo, se você é uma médica e você quer
você quer dizer que você é servidora bilíngue, não é? Então, a gente o que faz é contrata uma pessoa, né, para dramatizar, não? Ou seja, simular, não? Aparentar que é um usuário e que precisa esse serviço, né? E aí a pessoa tem que demonstrar que realmente é competente para dar um serviço nessa língua, né? Com todas essas características, né? Então, é uma coisa bem legal, porque a gente não faz um exame assim, senão você é servidora bilíngue, você é médica bilíngue, você é obstetriz, você é engenheira, você tá. Então, tem que demonstra aqui. Então, nós levamos uma pessoa para que seja a usuária, né, e real do Sim. serviço, e ela tem que demonstrar. A gente mide isso com indicadores, tudo isso aí. Eu tenho duas perguntas e as pessoas também já estão fazendo perguntas aqui. Mas a minha pergunta é: vocês têm oferecido essa formação de intérprete para todas as línguas ou há línguas que são prioritárias, regiões que têm prioridade para isso? E quem é que vai e faz a formação? São funcionários do Ministério? Vocês têm parceria com institutos de formação? Como é que funciona essa parte? Então, acho que tem duas perguntas. E a próxima pergunta, que também coincide com uma pergunta que está no chat aqui, há áreas que são prioritárias? Por exemplo, você considera, assim, que a área da saúde, por exemplo, que as pessoas estejam cientes de que elas podem atender as pessoas nas suas línguas, sabendo falar a língua do paciente, ou, quer dizer, há áreas que são prioritárias para vocês, para implementar essa política de formação e de empoderamento até, né? Mais de empoderamento do próprio servidor público. Então, são três perguntas de novo. Vou ver se eu anotei direito aqui. Então, se tem prioridades de línguas, regiões, sim, sempre tem. Porque tem algumas regiões que precisam ou tem poucos intérpretes ou não tem nenhum. Então, a gente, depois de cada processo, avalia também. E depende também da quantidade de pessoas que precisam de serviço na região. Então, nós temos, por exemplo, muitos intérpretes de Quechua. Acho que está legal, estamos bem, né? Em geral, no país. Mas é possível que em algumas regiões não tem, você tem um intérprete, dois, né? E para a quantidade da região não é suficiente ainda, né? Ou também temos intérpretes de línguas amazônicas que só tem um, dois, que não é suficiente. E porque também é difícil fazer o possível para que eles assistam, né? Venham para levar os cursos, né? E também temos línguas e populações que ainda não temos intérpretes. Nós temos 48 línguas e temos intérpretes em 37. Nós esperamos chegar pelo menos aos 40, né? Porque as outras 8 línguas são línguas faladas por menos de 10 pessoas. Então aí a situação do intérprete e tradutor não funciona muito. É outra estratégia. É outra estratégia. Aí é outra estratégia de documentação, né? Revitalização, é outra estratégia. Aí não funciona bem. Então, a estratégia de tradutores, intérpretes e servidores funciona em línguas que têm muitos falantes, línguas que têm presença no serviço público, presença de pessoas na atenção, nas instituições públicas, aí funciona muito bem. A formação, quem realiza a formação? A formação, na verdade, é uma parceria de muitas instituições, que é liderada pelo Ministério da Cultura. A gente não poderia fazer sozinho o trabalho só, né? Então, é um conjunto de instituições, pessoas lideradas pelo Ministério,
Aqui participam no processo de formação tradutores de formação de carreira, né, tradutores intérpretes, né, participam também professores da academia, né, os próprios tradutores e intérpretes formados anteriormente também, eles também participam, porque eles têm muito a contar, né, participam também as próprias instituições públicas, onde eles apresentam a demanda que eles têm de serviços de tradução e interpretação. Então, o curso é feito com a colaboração de muitas pessoas e instituições. Isso aí é fácil? Não, né? Coordenar é muito complicado e coordenar com instituições, com outras instituições, ainda é muito mais, né? Tem uma priorização de serviço, né? Existe uma priorização de serviço de justiça, saúde, né? Ambiental. Na verdade, depende muito da conjuntura também, né? Então, nesta época de pandemia, o tema de saúde tem virado um aspecto muito importante. Então, agora está se dando a prioridade nesse sentido. Nós já temos feito também um curso de especialização em saúde, nós temos feito 3 cursos de especialização em justiça, ou seja, depois que eles foram formados, né, tem uma formação geral de tradução e interpretação, e eles podem ter uma especialização, né? E mais para frente a gente também está pensando em ter especializações em temas ambientais, né, em outros temas que também são importantes, né? E na verdade, acho que para fechar este ponto aqui, eu acho importante se a gente não tem feito um mapeamento assim bem específico disso aqui, mas eu acho que a gente poderia sistematizar todas as soluções que tem feito o processo, o beneficiário final, né? Porque o beneficiário final não é o próprio tradutor, o beneficiário final é quem atende, quem dá o serviço do tradutor. Então, muitos processos no Peru, Sim. de conflitos sociais, muitos processos de saúde, acho que tem se solucionado, ou tem diminuído, ou tem se garantido, no marco dos direitos linguísticos, com a presença dos tradutores e dos servidores públicos bilíngues, né? Agora, em muitos casos, o intérprete tem salvado vidas, né? Tem salvo vidas pelo fato, não no sentido de curar, sino salvo vidas no sentido de ser o veículo de comunicação explícita para que o serviço público chegue onde antes não chegava, né? Onde o espanhol não chegava, o intérprete ajuda como mensageiro para que chegue o serviço, né? Aproveitando que você acaba de falar de um dos efeitos, né, da política de informação, o Marquinhos Garcia, do IFAM, te saúda, né, Gerardo? Manda um abraço para você. E justamente pergunta se você podia aprofundar um pouquinho mais sobre os efeitos da profissionalização de intérpretes indígenas. Eu vou já colocar para você algumas perguntas que estão aparecendo aqui, para você já responder, né? Tem também uma pergunta da Beatriz de Oliveira, que ela quer saber se os tradutores e intérpretes atuam nas escolas indígenas e como que funciona isso. E, por fim, tinha também, antes, a pergunta da Digmar Jimenez, né, que era aquela questão que você já discutiu, que era quais os contextos específicos, talvez retomar um pouquinho, né, os contextos específicos em que funcionam os serviços de tradução e interpretação, né? Na questão da Digmar, que é quem forma, e você já respondeu, né? Então, essas questões, os contextos específicos, se eles atuam nas escolas e quais são os efeitos, né? Além desse que você acabou de citar, né? Você adivinhou a pergunta dele. Fato de salvar vidas, de poder dar um socorro imediato para quem não fala o espanhol é um efeito imediato dessa política, né? Então, é impressionante isso.
Obrigado, um grande abraço para o Marquinho. Bom, na verdade, acho que a gente tem conseguido muito agora com o processo de formação de tradutores, mas a gente precisa, com certeza, profissionalizar ainda mais a formação, né? Nesse sentido, a gente já está construindo uma nova, como fala em português, currícula, né? Um processo de formação muito mais abrangente com outras instituições profissionalizantes, né? Então, acho que aqui a parceria com universidades no Peru são importantes, né? Acho que no México tem já um mestrado em tradução e interpretação, mas não como graduação, tem mestrado direto, né? Mas eu acho que na Argentina já tem um tecnicatura, né? Que é aqui a formação técnica que fala no Brasil. Acho que já são coisas muito interessantes, né? Na Colômbia tem uma coisa assim, mas pela virtualidade, né? Na Bolívia não tem, no Equador não tem. Então, no Peru Sim, tem... desculpe, no México eu conheço, em Oaxaca, né? Oaxaca. Isso com a Martina, e justamente é um curso, eu acho que é um curso de mestrado, ou algo assim, né? Tem um mestrado. Com foco mesmo na formação de tradutores e intérpretes. Sim, é a experiência, a última notícia que eu tive desse curso, né? A gente, isso mesmo, a gente está vendo a possibilidade de ter já um pulo, né? A um diplomado, a uma tecnicatura, porque precisa ser profissionalizado nesse sentido, né? Então, a gente já tem a experiência, né, suficiente para poder ir mais para frente. Mas antes, quando eu comecei a trabalhar aqui no Ministério da Cultura em 2014, a gente tinha que ir atrás das instituições públicas para dizer, a sua publicidade vai ter maior impacto se você fez isso em Quechua, em Aymara. Agora, em 2020, é o contrário. Eu percebo que é o contrário. Já nós temos que dizer, bom, importante, mas você contrata o tradutor, aqui está, bom, faz isso, né? Já tem concursos nacionais de contas, concursos por próprias instituições, né? Então já tem noticiários em Quechua, em Aymara, que na Bolívia também tem, né? Então, eu acho que tem mudado muita coisa, é importante, né, nesse sentido, então, mas também tem muito, é importante o posicionamento político também, né? As organizações indígenas têm se posicionado fortemente também na agenda pública, na agenda política, né? E esse posicionamento também faz parte dos próprios direitos, né? De posicionar mais seus próprios direitos e também na língua, né? A língua não é uma entidade abstrata, senão uma língua vem com várias coisas, né? Vem com água, vem com território, vem com educação, vem com também a língua, né? Sim, e nesse sentido, Gerardo, veja, né, o Quechua é uma língua internacional, transnacional, né? Quer dizer, é uma língua muito falada, acho que é também a principal língua do Equador, né? Então, veja, a minha pergunta para você existiria a possibilidade, né, de ações multilaterais mesmo, para a promoção da língua, de uma língua como essa, por exemplo, tanto o Quechua como o Aymara também, né? É uma língua, no caso aqui no Brasil, nós temos o Guarani, né? Que é uma língua que tem esse estatuto, que é falada em 4 países, muito falada em 4 países. Mas também aqui a gente ainda não tem ações multilaterais, né? As ações ainda são no nível de cada Estado nacional. Então, a minha pergunta é, você, como gestor, né, você vislumbra ações multilaterais de promoção dessa língua? E a última pergunta para fechar vocês têm desenvolvido algum tipo de trabalho envolvendo as tecnologias, nessas tecnologias agora, para
apoiar, subsidiar, ampliar o próprio trabalho dos tradutores e intérpretes, porque a gente sabe que é possível você ir compilando, né? As tecnologias são até inteligentes, né? Dizem, daqui a pouco elas vão até fazer o trabalho que a gente faz. Mas eu digo, elas também são uma ferramenta importantíssima, né? Para você ampliar, sobretudo, uma ampliação do que a gente chama do vocabulário técnico. Às vezes as línguas perderam por serem línguas de base oral. Quer dizer, então tem essa perspectiva. Seria possível pensar em ações multilaterais, considerando as variedades todas, sem apagar as variedades, que aí seria uma perspectiva de uma gestão pluricêntrica, né, da língua. O pluricentrismo ele é uma perspectiva muito nova de gestão das línguas, né? Muito importante também para valorizar, mas e ao mesmo tempo ampliar os espaços e os âmbitos de uso das línguas. E a pergunta sobre se vocês têm algum tipo de frente, né, envolvendo tecnologias de comunicação e informação. Bom, eu não respondi. Isso não estava no nosso script. Isso não estava na preparação, Rosane. Eu sei, mas acho que a gente já está encaminhando para o final, né, da nossa fala. Fique à vontade para falar sobre isso. Se você quiser deixar para uma próxima também, a gente faz na próxima, porque a gente já está fechando, né? A gente já está 1 hora aqui conversando. Eu não percebi o tempo, Rosane. Não, mas aí a gente pode fechar e você já pode fazer as suas recomendações e a gente abre para as pessoas, né? Não se sinta constrangido, né? Só porque... Imagina, não, estou agradecido. Bom, eu não respondi uma pergunta sobre tradutores nas escolas, né? Na verdade, no Peru, no Peru não existe a figura do papel do tradutor na escola, né? Eu sei que na Argentina sim, tá? Eu já tenho ouvido que na Argentina, no Chaco argentino, tem esse papel. No Peru não, porque no Peru o papel ele é abrangido pelo próprio professor bilíngue. Então, a política no Peru é a política de educação intercultural bilíngue. Mas ele também faz a tradução pedagógica. Ele faz tradução pedagógica. Mas ele na formação não recebe nada de tradução pedagógica. Né? Então, mas ele faz, né? Então, no Brasil, acho que não tem essa situação, né? Mas a Argentina acho que tem, no Peru não tem, porque ele é feito por professor bilíngue. Ações multilaterais. Bom, na verdade, eu posso falar com vergonha aqui, porque os países latino-americanos estamos tão juntos e, ao mesmo tempo, tão longe, né? Nós temos experiências muito boas nos países vizinhos, né? Mas, lamentavelmente, muitas, às vezes, as pessoas que tomam decisões olham mais para a Europa, para os Estados Unidos, que o próprio vizinho. Então, nós temos existem algumas, bom, há 1 ano, né? Tudo era antes da pandemia, porque agora, depois da pandemia, é outra lógica. Antes da pandemia, existiam mesas bilaterais, né? Então, essas mesas bilaterais eram essas reuniões dos governos onde tinham como agenda vários temas, né? Saúde, programas sociais, né? E um desses temas era o tema cultural. Então, sempre tinha como um tema aí, o tema das línguas. Então, temos trabalhado com o Equador, algumas coisas, acho que a Bolívia também, mas outros temas não especificamente a língua, né? E acho que no Brasil existe uma dívida ainda de poder trabalhar também algumas línguas transfronteiriças, né? Como o quechua também, que se fala no norte do Brasil, no Acre, né? O cucama, e outras línguas também
peruanas brasileiras. O Peru faz fronteira em vários lugares com o Brasil, então acho que há isso uma dívida presente, né? Algo a gente tem conversado aí com o Marquinho, com o IFAM, para fazer algumas coisas, né? A gente convidou o Brasil no Congresso Internacional que teve o ano passado aqui no Peru, né? Então, essas coisas falta ainda, o ganho dessas experiências ainda é uma dívida nos países da América Latina, né? Eu acho que como a proposta da criação do Instituto Ibero-Americano de Línguas Indígenas, que é uma proposta que saiu no Congresso do ano passado, aqui no Peru, acho que a gente pode articular nesse sentido aí todas as situações de línguas e políticas linguísticas latino-americanas, né? Eu acho que seria muito importante. E também o fato de ter se declarado, né, o decênio das línguas indígenas, 2022, 2032, seria também importante. E último, o fato das novas tecnologias, né? Bom, aqui no Peru nós temos trabalhado desde há uns anos com algumas instituições internacionais que trabalham o tema de línguas indígenas e novas tecnologias, que é tem uma rede assim bem grande de indígenas em ativismo digital em línguas indígenas da América Latina. A gente tem feito algumas coisas aí interessantes, né? No Peru nós temos feito alguns aplicativos para celulares, né? Se vocês digitam no Google mapa sonoro do Peru, vocês podem encontrar um site e um aplicativo para celulares que vocês podem fazer download e vocês vão no celular um aplicativo sobre o mapa e as línguas do Peru. Então você pode escutar qualquer das 48 línguas do Peru no celular. Então a gente tem feito umas coisas dessas. Nossas plataformas de registro de tradutores é plataforma online, você pode olhar, né? E também nossos serviços de tradução, de formação de tradutores e certificação para servidores públicos, agora também no processo, na situação da pandemia, também se automatizaram, né? Tem se informatizado também para na situação aí virtual. Então a gente não pode negar a tecnologia e a tecnologia dialoga muito bem também com as línguas indígenas, né? As línguas indígenas não são línguas do passado, são línguas do presente e do futuro também. Legal. Gerardo, nós temos mais duas perguntas aqui, tá? Bom. Eu vou ler para você e a gente já, depois, você já pode fazer as suas recomendações. Temos uma pergunta da Sabine Gorovitz, da Universidade da Bahia, de Brasília, da UNB, que é como tem funcionado a intervenção dos intérpretes via remota agora, né? E a segunda pergunta da Júlia Isabelle, como funciona a formação de intérpretes que atuam na justiça? Existe parceria com o Ministério da Justiça? E como funciona a relação da justiça estatal com os sistemas indígenas de justiça? Ótimo, então, são as duas perguntas que a gente tem, e aí acho que a gente mais 18h15 já. Então, a gente pode ir até 18h30, né? E aí você pode ir respondendo e também depois ir dando já as suas recomendações. Bom, como tem funcionado? Aí no meu slide que preparei, aí está um pouco a situação dos tradutores e intérpretes na pandemia, né? Na verdade, toda a produção sobre línguas, né, que em outros países têm feito as universidades, em outros países têm feito a própria iniciativa dos próprios povos, né, que está também muito bem. Aqui no Peru tem feito com a liderança dos próprios tradutores e intérpretes de línguas indígenas, né? Então, nós tínhamos spots, publicidade, áudios, textos sobre lavado de mãos, né, sobre fica em casa, né, todas as coisas aí que são importantes em línguas. Então, mas a gente percebeu que isso aí é importante, mas que não é suficiente. A gente, talvez amanhã,
vai ter uma norma que sai publicada aprovando os lineamentos da interpretação telefônica em línguas indígenas, né? Então, o Ministério da Cultura vai ter o serviço de tradução e interpretação telefônica em línguas indígenas. Então, vamos ter como as 7 línguas mais faladas do Peru. Então, se você marca um número, uma pessoa chega a um hospital e o médico não conseguir dar um diagnóstico específico, o médico pode ligar para essa central telefônica e número 1 é quechua. Então, e o número 1 atende o intérprete quechua e pode dar assistência ao médico para a interpretação com o paciente. E número 2 é a Aymara, número 3, assim. Então, a gente é uma coisa novedosa na América Latina, a interpretação telefônica, mas é necessária. Sobretudo na situação de pandemia de saúde aqui. Mas não é só saúde que a gente vai entender, também em outras situações, mas é só serviços de emergência, né, no geral. O tema da justiça. Bom, eu falei que os tradutores eles se formam no momento presencial e depois os que aprovarem, eles fazem um estágio. Quando fazemos um curso de especialização em justiça, os tradutores fazem um estágio nas Cortes Superiores de Justiça. Eu não sei como se fala isso no Brasil, não sei qual é a situação, tipo, no sistema judicial. Um fórum. São fóruns, né? Uhum. Então, eles fazem um estágio aí. Então eles estão aí nesse espaço participando das audiências, participando das situações específicas durante um mês, né? Prévia coordenação com o horário. Depois de um mês ele sai. O que acontece nas situações que já não tem passado é que o fórum percebe que a pessoa é necessária nessa situação e termina contratando ao pessoal aí, né? Então, o que a gente faz é provocar a necessidade, né? A gente coordena com eles, diz, bom, vamos a um estádio, tem para aquilo, essas funções, e depois, na frente, a gente provoca a necessidade, né? Então, isso aí, né? O Poder Judicial tem o seu próprio registro, tem a Fiscalia também, que é outro espaço, né? Também coordenamos com ele. Tem o Ministério da Justiça, que tem os defensores públicos, né? Que são os advogados das pessoas que não conseguem se pagar um advogado, né? E também tem a Defensoria Pública, então trata-se de coordenar com todas as instituições que administram a justiça, né? Ainda para a gente é um desafio ainda, né? Mas está se posicionando já fortemente também a presença do tradutor e intérprete de línguas indígenas nessas feiras de justiça, né? Eu sei que na Argentina começaram, por exemplo, na justiça. Eles começaram a formar intérpretes só na justiça, né? Aqui no Peru começou como consulta prévia, abriu para serviços públicos e foi, né? Mas na Argentina os intérpretes de línguas indígenas estão focados só inicialmente para a justiça. E recomendações aí é mais complicado. É mais difícil de recomendar. Bom, eu acho que tem muitas diferenças do Peru e Brasil, não? O Peru, a população indígena é quase um quarto da população nacional. No Brasil é 0,5% da população nacional. Então, a situação é bem distinta, né? O Peru tem 48 línguas indígenas, o Brasil tem mais de 200, né? Falada por menos de 5.000 pessoas, né? No Peru, o quechua é falado por mais de 3 milhões de pessoas. Então, a situação é distinta, né? Você tem congressistas no Peru, igual que na Bolívia, acho que na Guatemala também, falando em quechua no Congresso, né, da República, né? No Brasil também, acho que tem visto algumas deputada federal também, né? Então, isso aí é importante, a força das organizações, do próprio povo. Outro aspecto importante é a institucionalidade, né?
nos países é importante que exista uma instituição encarregada de temas de línguas especificamente, né? Fora do aspecto educativo, né? Isso é importante para poder garantir direitos, para poder avançar também, né? E um terceiro aspecto que é importante é a articulação, né? A articulação das instituições com outras instituições é muito importante para poder conseguir os benefícios não só próprio para as instituições em si mesmas, sino também para os cidadãos, né? E na verdade, todos esses anos têm demonstrado que o fato de fornecer os serviços na própria língua do cidadão não é uma questão de favor, né? Na verdade, que é um direito e para as instituições conseguem fazer as coisas com maior efetividade, né? Muitos programas, muitas intervenções públicas no Peru têm se jogado, como fala no Brasil, jogado no lixo porque não têm tomado em conta aspectos interculturais e menos a língua do beneficiário. Então, no Peru, tem acontecido durante muitos anos isso, não? Políticas, planejamentos, programas de intervenção têm se jogado fora se não tem tomado um aspecto importante como a língua nesse aspecto da intervenção. Felizmente, já muitos agora têm tomado isso, ainda outros não. E o que acontece também é que o Estado peruano tem diferentes faces, né? Faces de diferentes rostos, né? Então, é difícil fazer essa mudança tão rapidamente nos países que, criados desde a ideia de Estado-nação, a ideia de uma cultura só, uma língua só, para mudar as ideias de muitas línguas e muitas culturas é um processo ainda difícil em construção. Os nossos países ainda não estão construídos, os nossos países estão em processo de construção. Nossos países são frágeis democraticamente, né? Então, nesse sentido, ainda falta muito por fazer ainda. Gerardo, eu sei que vocês construíram, né, um plano mesmo de a construção dessa política nacional. Ela tem metas de longa duração, né? Do que eu me lembro inclusive tinha metas para até 2021. Então, o fato de, né, o Estado construir uma política nacional como uma política do Estado e não de governo, você considera que isso é uma garantia para que vocês tenham conseguido avançar, né, paulatinamente? Porque nós aqui não temos, né, esse plano do Estado. Nós temos iniciativas do Estado, mas os governos, quando mudam os governos, eles tendem a desmobilizar, né, o que vinha sendo construído. E o plano de vocês, vocês têm conseguido manter, na medida em que vocês estabeleceram metas e tudo, né, metas, indicadores e tudo isso? Sim, com certeza. A gente não poderia ter feito ou ter conseguido o que a gente conseguiu agora sem as coisas no passado, né? A gente tomou as coisas boas do passado, do 1900 na década dos 70, a gente, com certeza, né? A gente tomou várias coisas aí. A gente conseguiu ainda mais coisas. A gente tem essa política de línguas, mas nós temos também uma política agora, 2020, uma política nacional de cultura no Peru. E a gente conseguiu inserir aí nessa política também o tema de línguas, né? A gente conseguiu inserir aí o tema da tradução como parte da cultura, do direito. Então, a gente também começou a gente agora faz como fala, a gente tem que ver o avanço da implementação da política também às outras instituições do governo central, né?
Então, já começou a virar uma coisa muito importante para se reportar. Tem que reportar como está o avanço, né? Então, para reportar, você tem já uma coisa assegurada, né? Que isso é bom, não? Que isso é bom. 2012, 2013, 2020 tem essa formação aí. Bom, isso aí é uma fortaleza, né? Que as políticas sejam políticas de Estado e não de governo, né? Isso é muito bom, porque já ter presente numa política de Estado é importante porque ela não tem nada a ver com pessoas, senão tem que ver com situações, com soluções de problemas públicos e, lamentavelmente, no Peru, a perda de uma língua, não? Os direitos linguísticos tem, é até agora um problema público. Sim. Bom, eu acho que se tivermos mais alguém querendo fazer uma pergunta, porque então a gente vai encerrando, né? Já estamos aqui a 1h40 e 50. Então, a gente pode encerrar, ou se alguém mais quiser enviar a sua pergunta, senão eu passo a palavra para o Geraldo fazer, né, as suas considerações finais, e depois eu também vou fazer as minhas considerações, né? Bom. Não? Tá, então, Geraldo. Bom, eu somente quero agradecer o convite, Rosângela. Eu estou muito contente. Eu fico feliz que você continua trabalhando com o IPOL. Eu acho que é uma instituição líder no Brasil, fazendo muitas coisas importantes, né, no sentido da política linguística, né, posicionando várias coisas. Eu espero que continue nesse sentido também. Fortalecer a parceria, né? Que é uma dívida também que a gente está tendo há um tempão já, e Sim. esperemos que nesse decênio internacional, decênio das línguas, a gente possa trabalhar mais coisas juntos, né? Eu acho que nós precisamos aprender também muito do Brasil, no sentido das iniciativas bem regionais, e o trabalho que vocês têm feito aí, né, dos censos linguísticos, coisas bem interessantes, que o inventário, né, aí coisas bem interessantes também que a gente precisa aprender, o trabalho que tem feito lá em Rondônia com Ananda Machado, que é uma coisa bem interessante também, o tema da cooficialização dos municípios nos municípios, eu acho também muito legal esse tipo de intervenção. Então, é nesse sentido, né? O Brasil não tem avançado numa linha específica, né? Mas eu acho que tem as pesquisas, os próprios pesquisadores, né? As próprias instituições que têm avançado na linha que neste momento dá para fazer, né? Então, é uma situação complicada também para nós. Eu acho que a situação da pandemia está mudando o mundo inteiro, né? Não só no tipo de relacionamento, sino também no tipo de gestão, tipo de sociedade, tipo de tudo, né? E também a forma de ver os direitos, a ver as línguas também vai fazer parte dessa mudança, né? Bom, é isso. Eu gostei muito da conversa aqui, Rosângela. Na verdade, que eu nem percebi bem o tempo e eu me sinto muito feliz porque o Brasil, para mim, o meu segundo lar, né? Nesse sentido que ele faz parte da minha formação universitária, né? Quando eu terminei a graduação no Peru, eu fui ao Brasil e o Brasil, na época da bonança, eu fui. Época que era muito bom morar no Brasil, né? Fui bolsista CAPES, né? Para fazer minha pesquisa, então eu fui bem recebido na época pelo Brasil, né? E meus melhores amigos são brasileiros, né? E acho que depois, mais para frente, eu vou fazer pós-doc também no Brasil, não sei. Mas, Ah, mas é você é isso aí. muito bem-vindo aqui, viu? Pode vir. Isso aí, Rosângela. Muito obrigado para você, para toda a sua equipe, para o Peter, que é gentil, ajudando nos momentos aí da emergência. Assim que estão de parabéns e sucesso aí
nas próximas apresentações. Eu me sinto honrado de ter iniciado as conversas. Sim, Gerardo, nós estamos, né, sempre aqui. Acho que temos que construir essas parcerias, né, sobretudo para os próximos anos, né, que eu acho que, como você disse, que vai ser uma outra realidade, né, com novos tipos de controle, né, novos tipos de relações aí de poder, políticas. Então, acho que todas as nossas ações e parcerias são bem-vindas. E, claro, se você quiser vir para cá, né, passar um tempo aqui conosco, nós vamos ganhar muito com isso, né? Você é muito bem-vindo, você sabe disso. E eu quero, então, além de te agradecer também, né, agradecer aos ouvintes, convidar, né, todo mundo para a nosso próximo episódio, que vai ser sobre justamente a trajetória da cooficialização da língua Membengocré, não é, lá em São Félix do Xingu. Eles acabaram de cooficializar a língua lá, e nós queremos ouvir, né, os que participaram do processo, como está a situação, que perspectivas eles têm, e vai ser uma conversa com o professor Gilvan Miller de Oliveira, que foi, né, uma das pessoas, acho que a pessoa que ajudou a construir lá no começo essa política da cooficialização de línguas. Isso vai ser na próxima terça-feira, às 16h30. E depois, na semana outra, né, no dia 20/10, nós vamos ter a participação da professora Marlene, né, Abud do Equador. Ela tem uma longa trajetória, né, com as línguas de apoio às línguas indígenas lá do Equador, e ela vai falar sobre a geodocumentação ativa e experiência de revitalização das línguas indígenas naquele país. E, encerrando o mês de outubro, nós vamos fazer uma outra experiência, que é uma experiência com contexto muito mais diversificado, internamente mesmo, né, que é o trabalho feito com os povos Jamamadi, Apurinã e Mamadi-Deni no Médio Purus, e é um trabalho, quem vai fazer a conversa sobre essas políticas é a Ana Patrícia, né, Ferreira, que é uma assessora do Comim, que trabalha há anos lá, e a professora Marci, que também trabalha há anos com eles, e eu tive a honra de participar um pouquinho do processo agora nos 2 últimos anos. Então, essa é a nossa programação para outubro, né? Vocês são todos bem-vindos. A partir, então, da semana que vem será na terça-feira, às 16h30. Com mais ou menos esse tempo, né? 1h30, 2 horas de conversa. E, bom, espero que vocês possam participar, né? Que enviem suas sugestões também. Se quiserem continuar a conversa com o Gerardo, é só escrever para o IPOL Comunicação, ou ele já disponibiliza, a gente já disponibiliza os contatos com ele. E a nossa ideia é ir ampliando essa rede, né, de trabalho, de reflexão, de iniciativas, né, de apoio mútuo, né, ou multilateral, para que a gente também possa até atravessar esse período, que está sendo um período muito difícil, né, para todo mundo. Então, muitíssimo obrigada a todos. Então, nós encerramos por aqui e vemos vocês, então, na próxima terça-feira. Tchau, até mais.